Olá, muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do Política no Feminino. Hoje é dia 11 de dezembro de 2020 e é um dia que já sabe que, enfim, um grupo de mulheres se reúne aqui na televisão pública de Angola para, precisamente de uma perspectiva feminina, falar sobre os principais factos que marcam a atualidade no país. Mulheres que têm muito para dizer, muito para contribuir para que esta nossa Angola chegue muito mais longe. Hoje, elas são, por exemplo, Conceição Vaz. Muito boa noite. Boa noite, Cláudia. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Boa noite também às minhas companheiras. Josefa Lamberga, boa noite. Boa noite, Cadete. Boa noite, Conceição. Saudades. Boa noite, meninas. Dalva Ringot Allen, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, caríssimas colegas, e boa noite, Angola. Clarice Caputo, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, Angola. Boa noite a todos os telespectadores. Muito bem, apresentado que está o meu painel, como disse, as senhoras que, enfim, vão analisar os últimos factos que marcaram a atualidade no nosso país, já estão prontas a começar a fazê-lo, por isso vamos já ao primeiro tema que fez manchete durante esta semana, o famoso caso Gracima, ou caso Manuel Rabelais. Pois é, o antigo diretor do Gracima, Manuel Rabelais, já começou então a ser julgado, acusado de crimes de peculato, violação de normas e plano de orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais, crimes por sinal cometidos entre 2016 e 2017. Está também a ser julgado Hilário Alemão, na altura assistente administrativo de Manuel Rabelais, acusado de angariar empresas e pessoas singulares para a compra de divisas. Segundo o Ministério Público, Manuel Rabelais e Hilário Alemão terão supostamente transformado o Gracima numa espécie de casa de câmbio. Começamos então a olhar para este assunto. Começo por si, Josefa Lamberga. Enfim, quando das suas declarações, Manuel Rabelais terá dito que o Gracima era apenas ele e o ex-presidente, José Eduardo Santos, e que de resto o Hilário Alemão nem sequer era funcionário do Gracima. Grave. Quer dizer, pois... É um gabinete que foi criado para um determinado fim. E ele era gabinete... acho que o erro perdi-me, né? Era um gabinete de apoio, não é, à comunicação institucional. A impressão que se tem... Da Presidência da República. Mas a impressão que se tem é que era o gabinete que coordenava toda a comunicação institucional do Executivo, e não só do Presidente. Era a primeira impressão que se tinha. De facto, nessa altura, eu era diretora de gabinete de comunicação e imprensa de uma empresa do Estado e, de facto, tínhamos alguma ligação. Recebíamos algumas coisas do Gracima, em reuniões e tudo, inclusive algumas instruções, algumas orientações, alguns seminários, preparação, e fiquei, de facto, ligeiramente... assim, surpreendida quando ele diz que o Gracima era só ele e o presidente. Nem tinha funcionário. Não tinha funcionário, mas havia muitos funcionários, havia outras pessoas no Gracima. A pessoa ia para o Gracima e era recebida por A, por B, o diretor fulano, o senhor fulano, mas pelos vistos, o chefe fulano, mas pelos vistos não existia. É de facto o surpreender a quem disse, né, quem escreveu que estas senhoras que vão para ali falar não sabem que há peculato, havia corrupção, havia não sei o quê. Não, saber nós todos sabemos, nós todos sabíamos, mas nós não conhecíamos era a dimensão, a profundidade, quer dizer, e a forma, já não diria, não sei se organizada ou se desorganizada, em que aquilo estava implantado. Nunca na minha cabeça passaria, por exemplo, de que o Gracima era o Manuel Rabelais e o presidente Eduardo Santos. E que o Gracima era essa coisa aí. O Gracima não era esse gabinete de comunicação institucional. O ministro, o Manuel Rabelais, o ex-ministro Manuel Rabelais, diz que tinha missões ultra secretas, missões secretas. Ele tinha incumbências de segurança nacional, de segurança de Estado, de segurança...
Essas competências é que não eram conhecidas, não é? A comunicação institucional ali, este apoio, esta comunicação institucional do Presidente da República, esta coordenação da comunicação institucional do Executivo, onde é que entra isso? Há assuntos que, de facto, que são reservas, mas ele está incumbido de tratar de assuntos ultra secretos e ele respondia diretamente ao Presidente. E mais, e não tinha cabimentação orçamental. Ele recebia uns patacozinhos e que ele era obrigado a transformar aquele dinheiro para que o Gracima tivesse fundo. E tendo esse fundo, ele então podia manejar do jeito que quisesse. Desta maneira, não tinha como não dar asos à imaginação. Claro. Se é uma maneira se eu consigo dobrar este dinheiro, me foi dado isto, não preciso disto para aquilo, me foi dado isso, e me dizem vira-te com isso, eu vou virar-me do meu jeito, aqui buscar um alemão, até com um bom nome sugestivo, aqui buscar um alemão, para então tratar das operações cambiais. Pronto, eu vou pegar neste gancho da Josefa aqui para a Conceição, precisamente isto, o Ministério Público acusa então Manuel Rabelais de ter transformado o Gracima nessa casa de câmbios. Manuel Rabelais justifica que só o fez por dificuldades cambiais. Essa justificação pega? Bem, se pega ou não, tem de ser, de facto, em sede do tribunal, onde já está o processo que tem que ser averiguado. O facto é que não deve ser esse o propósito do Gracima, pelo qual foi criado, nem é uma atividade que, do ponto de vista da ética e da moral, fique bem que se desenvolva num determinado gabinete. Portanto, que não sejam os organismos estatuídos para isso, que são os bancos, que são as casas de câmbio, por motivos que devemos supor. São as questões que têm a ver com o cuidado, com, portanto, o rigor que essas instituições são revestidas, são aprovadas, são regulamentadas, são acompanhadas por alguma razão. Eu não posso, à noite, decidir transformar a minha casa num processo de câmbio, porque não tenho, efetivamente, legitimidade e não estou, efetivamente, acompanhada de uma série de processos de regulamento para o efeito. De modo que, de per si, em princípio, não deve colar, mas isto depois, com outros elementos, deverá ser o tribunal a pronunciar-se em relação a isto. O facto é que esses pronunciamentos que o advogado do réu, portanto, coloca ou levanta, revela como o país era gerido. Portanto, isto é, na verdade, para mim, o cerne da questão. Conhecíamos todos de como o país estava um bocado no descaminho, mas a dimensão, a gravidade da gestão pública, portanto, é revelada nesses pequenos pormenores que vão surgindo agora, tanto em público. E penso que é esse aspecto que deve servir de reflexão por parte do novo modelo de governação, por parte de quem governa, de quem lidera, no sentido de não, daqui a algum tempo não voltarmos a estar surpreendidos com as mesmas questões, porque não queremos, são esse tipo de pseudo-surpresas. Há um critério de governação que deve ser também reparado, deve ser observado. Portanto, se não se observa os critérios de governação, é por si só também uma má-fé para quem é governado, não é? Dalva, como justificar que um gestor público abra várias contas em vários bancos em seu nome próprio, com dinheiro da instituição que dirige e depois justifica esse ato com alegados segredos de Estado? Como justificar? Eu gostava primeiro, se calhar, abrir aqui um ponto prévio e olhar para a Lei do Orçamento Geral do Estado, que é a Lei 15/10, de 14 de julho, que no seu artigo 67 remete ou responsabiliza o gestor política, administrativa, civil e criminalmente. E a mesma lei, no seu artigo número 35, também orienta que anualmente são aprovadas as regras de execução, que é um dispositivo legal que vai blindar o modelo de execução da despesa pública. E na altura dos factos, 2016-2017, vigorava o decreto presidencial número 1/15, porque já vinha 2015, 2015 passa para 2016, e que no artigo número 1, no seu número 2, que é das disposições gerais, responsabiliza o gestor a qualquer ato de omissão, não é? Criminal, civil, criminal administrativamente.
E nestes decretos estão ali, do ponto de vista da despesa pública, estão ali elencados de que forma é que os recursos públicos devem ser, portanto, utilizados. E as instituições públicas, à luz da lei, não estão permitidas, falamos de instituições, porque o gestor responde por uma instituição, não estão permitidas a deter contas em bancos comerciais. E quando olhamos para este problema, não é, em que o visado, naturalmente, que ele continua a beneficiar do princípio da presunção da inocência, o processo continua sendo tramitado junto do tribunal até que se obtenha um veredito final, se consiga chegar numa verdade material, então teremos, se calhar, mais elementos. Mas por aquilo que podemos apreciar nos meios de comunicação, dá nota que esta instituição era só dirigida por 2 pessoas. Então a questão que se coloca é, o que é o Estado? Não é? É um conjunto de instituições fielmente organizadas, em que nesta dimensão são indicadas pessoas para dirigir esse Estado que na perspectiva orçamental são consideradas como gestores. Então, quando há o repasse de recursos, como fez menção, de uma instituição que é da Casa Civil, que é um órgão do sistema orçamental, para o GRECIMA, o Gabinete de Revitalização da Comunicação e Marketing, não é? Até aí, muito bem, vamos considerar uma contrapartida. Mas, se este recurso é utilizado para fins inconfessos ou benefícios próprios, em que o Estado é lesado em primeira instância, automaticamente é um crime. Estamos a falar da violação de normas de execução orçamental, é nesta dimensão. E até ali, claro que não podemos entrar no mérito da causa, e aqui a minha opinião é com base naquilo que foi a informação que, portanto, podemos apreciar na televisão pública. É que quando o gestor faz o repasse dos recursos públicos da conta do Estado. Primeiro, para começar, Cláudia, é um aspecto que é muito importante. A execução da despesa não se traduz, a nível das instituições públicas, em dinheiro físico. Não se traduz. O que acontece é que, a nível do Tesouro, é emitida uma cota financeira, que é um mecanismo financeiro para determinar o valor a ser alocado na conta de um fornecedor, porque não é dinheiro. O fornecedor dos serviços é que deverá, em última instância, ter o dinheiro líquido. Quando este mecanismo é violado, passa o valor da conta da instituição para a conta pessoal, há uma outra questão que se levanta. Aonde estiveram as instituições responsáveis pela fiscalização preventiva concomitante? Mais uma vez, a tal fiscalização que não existia, não é? Porque temos, em primeira instância, temos o Tribunal de Contas, a Inspeção Geral da Administração do Estado, temos os inspetores a nível setorial que devem inspecionar. Essas instituições também falharam. Porque quando a Conta Geral do Estado é apresentada junto do Tribunal de Contas, há uma fiscalização que é feita. Dalva, desculpa interromper. Será que essa fiscalização não foi feita, já que estamos a falar de uma instituição que era composta só por um elemento e pelo Presidente da República? Eu penso que o interessante seria nós lançarmos mãos ao Estatuto Orgânico do GRECIMA, porque este estatuto prevê um conjunto de sujeitos que fariam parte da instituição. Funcionários mesmo? Funcionários. Sim. Portanto, eu tenho algum receio, não é, se calhar em concordar ou analisar aquilo que foi a declaração feita publicamente, porque eu olho o GRECIMA como uma instituição em que tanto tem um caráter próprio, tem autonomia patrimonial e financeira, que até a transferência de recursos, ali não há problema. É como você utilizou este recurso de uma esfera pública para a esfera privada, e ali o Estado é permanentemente lesado, e aí, então, portanto, o crime, portanto, que pode culminar com as molduras penais vigentes atualmente. Clarice, há alguns juristas que dizem que os crimes de que está a ser acusado, atenção, não cometidos, de que está a ser acusado Manuel Rabelais, prevê uma moldura penal que pode ir até 12 anos de prisão. Há pessoas que dizem que, tal como noutros processos que aconteceram, isso vai ficar por aí mesmo, até porque se começa novamente com essa história de que foram ordens do Presidente da República, mas facto é que
Manuel Rabelais já perdeu as imunidades enquanto deputado. Portanto, há possibilidade de ser, sim, e se culpado, cumprir essa pena? Bem, eu também concordo que o processo está a decorrer. O que eu não concordo é que esta instituição que todos nós conhecemos como Gracima esteja agora reduzida a 2 pessoas. Quero crer que isso depois até fica anedótico e é bom que não se caminhe para esta situação. E vai haver uma certa desconsideração em relação àquilo que era o grande Gracima, que todos nós conhecemos, e que, portanto, na hora de se saber a verdade, se dizer o que de facto aconteceu, pessoas com postura, com funções de top ao nível do Estado angolano, não tenham hombridade para poderem dizer a verdade, porque de facto, no fundo, disso-locupletaram o erário, ou para sermos mais terra a terra, roubaram o dinheiro. E, portanto, não acredito muito naquilo que se está a dizer. Aliás, a questão que envolve o Sr. Rabelais já anda nas redes sociais desde, quero crer, o ano passado, princípios deste ano, quando a questão veio à tona, se perde ou não perde imunidades, desde aquela altura em que ele foi retirado do avião, uns concordaram, outros não concordaram, mas que não se tinha dado assim tanta importância, mas coitado do homem, estava para viajar, isso não fica bem, aliás, é um deputado, tem imunidades, mas na verdade aconteceu. E conforme os processos, conforme as notícias, conforme as informações estão vindo à superfície, vai-se chegando à conclusão que de facto o Gracima era um antro de ladrões. E, oxalá, no fim de todo o processo, aliás, já ouvimos também, acho que foi pelo Jornal de Angola, que uma das acusações foi retirada, eram 4 acusações, agora ficaram só 3. Não sei o que é que os advogados de defesa nos seus recursos vão conseguir, quem sabe até depois fixou com 2, e talvez não se chegue a 12 anos naquilo que são as projeções, talvez de 12 passe para 8, ou para 4, é sempre pena maior. Mas acredita que pode cumprir pena? Acredito, e espero que sim, se for provado que efetivamente é culpado no fim de todo o processo, não cumpre pena, porque é um cidadão angolano e tem direitos, mas também tem o dever de cumprir a pena, se caso ele chegue, como é que diz o processo, chegue a esta conclusão. Mas é muita pena os nomes de dirigentes do nosso Estado angolano, os nomes de nossos dirigentes depois caiam nesta situação em que sempre que vem o de cima é porque o dinheiro, é porque tanto uma péssima administração, uma má administração das instituições do Estado, não há quem venha aqui para ganhar pelo menos um prémio porque de boa governação, então nós estamos sempre que vem à tona o nome de algum dirigente, é porque alguma coisa correu mal, está a correr mal, foi acusado. Tem muita pena em relação aos dirigentes angolanos, mas infelizmente muito poucos escapam desta rede, deste rodil em que o país está mergulhado, porque a administração que tem estado a ser feita não tem ido de encontro àquilo que está plasmado nem na Constituição, nem nos regulamentos, nem nas queridas e lindas normas que a nossa Dalva está aqui a nos dar uma linda lição de como as coisas estão todas bem formalizadas, bem formatadas, mas na prática, na altura de se poder exercer tudo isso que está plasmado em lindas leis. Não é aplicado.
Não existe, infelizmente. Portanto, caso ele seja culpado no fim de todo o processo e tenha de cumprir uma pena, que cumpra a pena de acordo com a sua culpa. Muito bem, abordado que está então este primeiro tema, a propósito do caso Gracima, vamos a um outro tema que também fez e faz manchete esta semana, de resto já há algumas semanas. A série de reportagens O Banquete da Televisão Pública de Angola, que na terça-feira a TPA mostrou documentos a que teve acesso que resultaram de uma investigação jornalística ao projeto de construção do Porto da Barra do Dande e que mostraram então que a empresa Atlantic Ventures, de Isabel dos Santos, terá recebido de bandeja uma extensão de terra maior do que alguns países do mundo, por exemplo, como Portugal, Senegal ou Cuba, para construir o Porto da Barra do Dande, Zona Franca e também Zona Económica do Dande, num contrato que, atenção, duraria quase 100 anos. Na quarta-feira, o banquete desvendou irregularidades nos contratos da empresa A-Energy SA com os Ministérios dos Transportes e da Energia e Águas, que resultaram de uma linha de crédito da General Electric no valor de mais de $1.000 milhões norte-americanos. Comece por si, Conceição. Pois não. A propósito deste assunto, Isabel dos Santos alega que este projeto da Barra do Dande era um projeto privado, portanto, as vozes que se levantam mais uma vez sobre a não existência de concurso público não têm sentido. Bom, vamos lá ver. Eu penso que, quer no primeiro caso que abordamos como neste, revela-nos que o país efetivamente esteve numa situação muito difícil. Diante deste facto, penso que, enquanto país, o que é importante agora é perceber, definir direção para onde nós queremos ir, ao mesmo tempo que e porque é lei, julgam os casos de corrupção. Eu sou, e nem é questão de dizer se sou ou não, porque todos os angolanos o Estado é de direito e, como tal, quem transgredir alguma norma deve ser sancionado. Isso é uma questão que está assumida. Portanto, o que eu penso é que deve-se gerir os casos de corrupção de uma maneira com menos pirotecnia. É que nós temos o país, neste momento, com uma crise económica acentuada. Nós temos o país com uma crise de saúde. E preocupa-me que nós tenhamos todos os dias para discutir, olha, afinal, casos que aconteceram há 2, 3 anos que era de domínio público. A minha questão é que esses casos, e salvo, de facto, que se discuta, que se queira combater a impunidade, é um elemento crucial para continuar para que o país continue e que o país tenha algum rumo, mas não pode ser uma agenda principal do ponto de vista do dia a dia. Eu penso que os tribunais têm que funcionar. E os tribunais funcionando significa que nós devemos fazer pouca abordagem das questões que estão em sede do tribunal. Não falo só em relação aos casos públicos, os casos, digamos que mediáticos, mas os casos mais correntes de cidadãos singulares ou não, os casos de tribunais são questões de tribunal. Agora, o banquete, quando nós ouvimos a questão do banquete, eu me remetia sempre à obra de Platão, que é uma antítese, portanto, aqui uma antítese aqui ao nosso banquete, que é no fundo um diálogo entre sete intelectuais sobre a amizade, sobre o amor, enfim, que, portanto, um dos 7 intelectuais defendia a moderação. Defendia, quer dizer, busca o amor, a amizade, mas com ponderação, de forma saudável, e o mesmo penso em relação ao combate à corrupção. Deve ser feito com moderação, sem demasiada propaganda, não evitarmos julgamentos precipitados e públicos. Por quê? Como dizia, penso que quase todas foram unânimes, os pormenores que circunscrevem a governação do país nos últimos anos ridiculariza não só, falou-se há pouco do Gracima, ridiculariza o Estado, ridiculariza o país, ao mesmo tempo que nós promovemos ações para melhorar a imagem de Angola. Portanto, então, na sua opinião, deviam ser divulgados esses casos? Os casos, quer dizer, eu penso que devem ser esgotados em tribunal. Porque o que é que vamos fazer neste momento ao analisar esse tipo de casos? É fazermos, quer dizer,
para além das denúncias que foram levantadas há bastante tempo e que foram de alguma maneira ignoradas, vamos aí fazer especulações e atribuir, e julgar as pessoas previamente sem os elementos conforme a lei, sem os elementos de lei, sem os elementos de razão. Portanto, eu não me vejo nessa condição. Eu penso que o país deve preocupar-se agora em unir. Enquanto se julga as questões de corrupção, e acho bem, mas temos que ter um outro foco da reconstrução do país, da busca da economia, desenvolvimento. Eu penso que isso deve nortear o debate público. É a questão da economia, porque temos pessoas a morrer. No que toca à questão do combate à corrupção, a abordagem é interessante se for em relação ao ganho para o cidadão. O ganho não só do ponto de vista moral, mas sobretudo também da recuperação dos ativos e como isso afeta a vida do cidadão. Porque um cidadão que não tem um jantar, que não tem almoço, que não tem escola, não sei se faz muita diferença saber que afinal eram quase, metade de um país ou um país europeu que se ocupou de um terreno claramente que perde o Estado com esse tipo de desgaste e acelera um bocado a frustração pública. Esta é a minha compreensão. Mas isso era uma informação que o povo angolano exigia. É uma informação... Saber a verdade sobre a dilapidação do erário público. Mas essa verdade deve ser consolidada em tribunal. Porque o que vai acontecer? Por exemplo, no caso de Manuel Rebelage, houve já penso que foi o juiz da causa, que numa televisão pronunciou-se sobre o caso e disse haver poucos elementos, efetivamente, para a causa. Provavelmente venha a ser uma causa de rápido juízo, portanto, por não haver provas suficientes, e esse é o perigo, quer dizer, se houver provas insuficientes e o juiz dissolver, portanto, a ação volta para o tribunal, volta para a Assembleia Nacional, como é encarado diante dos seus. E se não for desta forma, será um caso complexo que levará anos. E quanto tempo nós iremos discutir os mesmos assuntos? Durante 2, 3 anos, até que se juntem provas concludentes para o julgamento. Ou seja, não estou a dizer que as pessoas fiquem livres, porque não é o que nós queremos. As pessoas devem ser, efetivamente, competentemente julgadas e devem ser sancionadas, mas penso que, do ponto de vista do debate público, social, temos que dar primazia às questões económicas e de saúde, aqui, de facto, que é o que o angolano quer. Quando vamos abordar as questões que têm a ver com a corrupção, recuperar um X de ativo. E este dinheiro, para que é feito? Para onde é que será destinado? Sim, mas o que lhe perguntava é que neste caso... debate que nós precisamos também ter. São elementos que, decorrente do programa de combate à corrupção, vale a pena ser discutido do ponto de vista público. Sim, mas o que lhe perguntava é, e também é de interesse público, afinal de contas estamos a falar de uma parte do território angolano. Essa justificação, estamos a falar, deste caso da Barra do Dante, dos hectares de terrenos que são... Alguém justificar-se como sendo um projeto privado e que, portanto, não necessitava de um concurso público. Que é, de resto, uma questão que nós muito discutimos aqui também, no Política no Feminino. Absolutamente. Os casos de empreitadas mas que sabe não que foram alvo de sabe o que é que me preocupa, Claudete? Tal como há pouco tempo havia demasiadas situações denunciadas por várias instituições, pessoas singulares e não só, e pouca ou quase nada de cobertura se deu às denúncias anteriores, nós continuamos a verificar, e eu conheço denúncias que continuam a ser feitas por adjudicação diretas de obras e outras situações, cujo respaldo eu é que, enquanto Estado, enquanto nação, o que é que nós efetivamente queremos? Apontar o dedo ou melhorar uma situação? Eu escolho o lado, se é que há lados, de melhorar a situação, de seguirmos para algum lado. Então, se há uma resignação, há uma má gestão em relação ao passado, vamos corrigi-lo e melhorar a governação presente. Sendo que as denúncias efetuadas em relação a uma situação a um dossiê devem ter respaldo para atribuir, dar, portanto, às instituições, aos investidores, aos cidadãos, confiança nas instituições, que é isso que nós precisamos. Muito bem, Clarice, ainda a propósito desta alegação de que era um projeto privado e que, portanto, não teria que seguir determinados trâmites, era um projeto privado, mas que recebeu mais de 1.000 milhões de kwanzas do Estado, ou do antigo Presidente da República, não é? Por isso,
acredito que deveria ter havido, de facto, um concurso público. De dólares, no caso, corrigir aqui, mais de 1.000 milhões de dólares e não de quantas? É muito dinheiro que poderia ter feito muita coisa noutros setores, sobretudo para a educação. Nós sabemos todos que a educação no nosso país não é boa, para não usarmos um outro termo. Nós temos faltas gritantes ao nível do setor da educação. Também o setor da saúde. Nós sabemos que temos hospitais sem medicamentos e com condições não adequadas. E depois este é um projeto que nem sequer deu um passo, mas que recebeu o dinheiro e que, portanto, houve outra vez infelizmente, esta má gestão. Se é que também havia mesmo, como é que é dizer, a ideia de que o projeto fosse avante. Nós sabemos do projeto do metrô em Luanda e tantos outros projetos que nós fomos ouvindo. A estrada que liga a estrada número 100, que seria, na altura, o ministro Higino Carneiro dizia que seria uma estrada de 6 faixas, que também seria muito, né? Mas nem que fosse só de 4 faixas já seria uma maravilha, mas que nós depois vimos que reabilitaram e mal aquilo que já era o trajeto do tempo colonial. Portanto, muitos projetos, muita coisa bonita no papel, mas, sobretudo, aquilo que nos preocupa é muito dinheiro que foi para uma única pessoa, para um único projeto, não é? Sim, cada projeto teve pessoas que ficaram com o dinheiro do projeto para benefício próprio. São muitos projetos e este é um dos projetos que também, infelizmente, teve este fim. É muito dinheiro. Acredito que isso foi, nós já discutimos isso, quero que num dos painéis de política no feminino, que de facto deveria ter havido sim um concurso público para que depois deste concurso público se pudesse apurar qual era a empresa que teria de facto capacidade para poder executar este projeto, o que não aconteceu, e isso também dá perfeitamente a entender que, no fundo, ao se planificar esse projeto, já havia determinadas empresas que teriam de ficar com a execução, o que não está correto. Mas também volto à primeira questão, é o dinheiro, é muito dinheiro que foi para bolsos privados e que faz imensa falta a este país. E eu não concordo muito com a minha colega de painel, a Conceição, que não se devia. As pessoas têm que ter conhecimento do que é que se está a passar efetivamente no nosso país, o que é que se passou, como é que as coisas se passaram, para que as pessoas também possam refletir e dar a sua opinião, quem sabe, porque as pessoas agora, todos nós, achamos que podemos dar uma colherinha. Não seria melhor termos feito assim? Porque há um grupo que acha que este grupo é o único que deve pensar o país, é o único grupo que deve fazer bem ou mal, mas assim, cabeças. E no nosso país nós temos, como é que é dizer, a dança das cadeiras. É ministro daqui, sai daqui, vai para ali, sai daqui, vai para ali. São mais ou menos as mesmas pessoas que vão rodando ao nível dos ministérios, e quem estiver ao nível do topo na governação, então junta-se ao grupo que pensa que são os únicos. Este país está tão mal, Claudete e queridas colegas, que precisa de uma outra forma de agir. E nesta outra forma de agir, o país é de todos nós, então vamos também todos nós, de uma forma ordeira, de uma forma pensada, olharmos para este país, pensarmos o país, mas também agirmos. Acho que todos nós temos uma opinião a dar, porque, repito, a governação do MPLA em 45 anos fez muito mal ao país. E então tem que haver um pouco de humildade para dizer, está bem, nós ganhamos, mas nós precisamos do ombro de cada angolano. O trabalho de todos. Nós precisamos do trabalho de todos, mas tem que haver esta humildade de saber que houve muitos erros e que nós não devíamos voltar a errar com o mesmo grupo de pessoas. Então, juntemo-nos, mas com
com humildade, com seriedade e com verdade, e não de uma forma a fingir que nós queremos outra coisa, mas vamos chamar, bem, não quero dar aqui nenhum exemplo, mas vamos chamar outras pessoas pura e simplesmente para um show-off, para as pessoas verem que nós queremos uma inclusão. Não, que seja uma verdadeira inclusão dos cérebros angolanos que pensam como angolanos e que querem uma Angola diferente. E que se nós tivermos que ir para eleições, que não seja uma eleição em que tenha que ganhar quem tem mais força e quem tem todas as instituições e pode manobrar, mas sim uma eleição em que se dê ao cidadão a possibilidade de escolher com verdade, com honestidade, quem deve de facto governar. E a alternância faz muito bem. Deixa-me só, se me permite, Sim. responder aqui à minha colega, porque eu penso que todas hão de se referir à mesma questão, se calhar para esclarecer um bocado melhor. A geração da governação de corrupção criou cidadãos, uma geração de oportunistas, uma cidadão de, portanto, que nós chamamos mexeiros, do fácil, do imediatismo. O meu receio é que a forma como levamos, como estamos a conduzir o combate à corrupção, que por si só é muito complexo, eu não saberia dizer qual é a forma correta de conduzir o combate à corrupção, por isso falei em moderação, em ponderação. E isso significa a melhoria contínua, diariamente, discussões, concertações, mas fazer como se fosse um show off, não é? Uma espécie de pirotecnia é perigoso. Porque pode separar-nos, enquanto angolanos, entre angolanos bons e angolanos maus. E esse é o meu receio. Criamos uma geração de ódio. Este é o meu receio. Portanto, eu apelo sempre a algum cuidado. Porque todos nós erramos. E qualquer um de nós, como cidadãos, somos potenciais pessoas para ter conflito com a lei. Qualquer um de nós pode desenvolver um conflito com a lei em alguma circunstância. E nós gostaríamos de ver o nosso caso, vamos pagar pelo que nós fizemos em sede do tribunal, mas não queremos, se calhar, Portanto, é isso que eu estou aqui a chamar a atenção. Ponderação no mediatismo. Na forma, exatamente, como se conduzem os casos. Bem. Dalva, passamos agora ao assunto iEnergy, não é? Mais uma vez, bem, passamos a questão da falta de concurso público que não existiu, mais do que isso, como entender que o Estado quase na totalidade, enfim, pelos serviços, pelas famosas turbinas, locomotivas, quase na totalidade, e anos depois não tenha recebido quase nada da iEnergy. E o pior nisto tudo, por aquilo que pude compreender, envolve dois setores estruturantes, não é? Falamos do setor dos transportes e também o setor da energia. Eu, se calhar, começaria, tendo apreciado aquilo que foi as imagens do programa, eu começaria por perguntar, ou colocar na minha visão, se melhor me refiro. Em 2013, o Estado celebrou um Memo of Understanding, não é? Um memorando de entendimento com a General Electric para fornecimento de turbinas, por um lado, e também os caminhos de ferro, reparação e outros equipamentos. Angola é um Estado soberano. Se há um memorando de entendimento entre um Estado e uma instituição de renome internacional, quem é a Energy no meio deste processo? Como é que ela aparece? Que relevância tem? Por aquilo que foi a minha compreensão, é um ente nulo. Não passa nada mais do que um veículo financeiro criado para mediar este processo milionário e onerar o Estado. E nas minhas impressões iniciais, por aquilo que foi a informação acolhida, foi feita um contrato para 100 carruagens, por exemplo, e que custou ao Estado, os bolsos do Estado, 429 milhões. Rapidamente fiz o meu due diligence para poder averiguar quanto é que custa uma carruagem e quanto é que custa a própria locomotiva.
A África do Sul tem o mesmo contrato com a Energy. E, por aquilo que pude perceber, Angola pagou 4.290.000 e pouco por cada locomotiva, quando a África do Sul pagou menos de 2 milhões. Por uma locomotiva. Uma carruagem de um autocarro, de um comboio normal, custa, o preço vai de $25.000, a mais cara, que nós naquele tempo, Semana Clarice, não sei se se lembra, eu pelo menos lembro, chamam mala, aqueles comboios de meio luxo, primeira classe, já iam ali, hoje a General Electric comercializa por $40.000. A carruagem? A carruagem. E nós pagamos mais de $1 milhão. Uma carruagem? Uma carruagem. Por uma carruagem. Uma carruagem. Ainda para confirmar, e nos tempos do cangaço, quando andamos lá na terra do tio Sam, não é, a limpar, tive o cuidado de perguntar a uma colega minha que trabalha na General Electric para saber, confirmou o preço e fornecem para a China também. Houve esta facilidade de crédito que foi, por aquilo que me pude perceber, que foi criada pela Exim Bank dos Estados Unidos, que a GE Electric não tinha condições, porque é uma holding. Tem a General Electric Finance, não é? A parte financeira, a parte do marketing. É um grupo de empresas muito grande. Não é? Jack Welch foi um homem que faz homem da liderança organizacional, que faz muita história, eu gosto muito dos livros dele, e que a General Electric Financial, que era o braço financeiro que tramita nos mercados financeiros, é que aparece para financiar este projeto. Quer dizer, do Estado para um intermediário e com preços faraónicos, em que não só se beneficia, portanto, uma única pessoa, com 13 contratos. Foram pagos quase mais de 90% do contrato. Esta é uma questão. A outra questão que também chamou a atenção e que estive a olhar com algum cuidado, tem a ver também com as turbinas. Pela informação legal que o Cabingano fez passar, no entanto, na peça. Sustentada em documentos que a televisão pública teve acesso. Atenção. Informação legal. Estamos a falar dos acordos estabelecidos com a General Electric Financial. Exatamente. O fornecimento seriam de 8 turbinas. E o que aconteceu foi que, ao invés de 8 turbinas, as 8 turbinas tinham referências internacionais e, no acordo estabelecido, o Estado definiu o paradigma do equipamento a ser adquirido. E, para surpresa, 4 tinham as referências próprias, as outras 4 eram turbinas que não tinham aquilo que eram os critérios internacionais exigíveis. E que depois mandaram vir outras 4 turbinas e foram guardadas com o intuito de poder, quer dizer, inflamar os preços e tirar benefícios disso. Eu me pergunto, o que é que se passou conosco? Indo mais adiante, quando tanto o executivo do presidente João Lourenço toma posse, e eu digo, olho esta situação, porque de alguma forma acompanhei esta à distância e debati muitas vezes com a Helen Alain, que é uma pessoa que é muito amiga minha, foi nossa embaixadora cá, não é? Falamos muitas vezes sobre esta problemática e que tinham visão diferente, até eles terem compreendido. Quando o executivo do presidente João Lourenço toma posse, e nesta altura eu me lembro que em novembro deste ano eu vou para a América com ela nesta altura, por sinal, no mesmo avião, naturalmente. Esta empresa havia demandado o governo angolano numa corte em Nova York. Sim. Pelo cancelamento do contrato. Quer dizer, eu não compreendo. Um contrato, primeiro, preços completamente inflamados, lesando permanentemente o Estado. Duplas faturações. A apresentação à General Electric, em sede dessas turbinas, por aquilo que pude perceber, houve, não é, falsificação. Até que se apure a verdade, o Ministério de Energia e Águas diz que um dos documentos remetidos à General Electric foi falso. E por causa disso há uma peça criminal que decorre agora junto ao tribunal. Por estes e outros elementos, o Estado decidiu rescindir os contratos com esta empresa. E eles arrogam-se em demandar o governo angolano, tanto em ser internacional.
na busca do contraditório, é um terceiro aspecto que eu achei muito interessante, com tanto o dono da empresa, assim podemos designar o Sr. Machado. Ele diz que não, que contabilisticamente os dinheiros estão ali. Ai, que giro, não é? Contabilisticamente é meramente um registro. Teoricamente. É um registro. Eu gostava de poder usar, não. Na conta bancária da empresa, os bilhões de dólares do governo angolano estão aí. Se me permite um ponto. Eu estou a acompanhá-la aí bem. Só queria fazer aqui um ponto. O grande problema, se calhar, situa-se na ausência do concurso público. Porquê, Dalva? E contraria-me se estiver errado. Até agora, conforme estive a acompanhá-la, nós estamos a falar de uma engenharia financeira. Não há erro nenhum em uma empresa angolana fazer um due diligence, buscar partners fora e fazer uma joint venture para uma obra, para alguma atividade em Angola, em qualquer lado. Portanto, uma empresa angolana, diante do interesse de uma obra nacional, eu posso fazer um due diligence e buscar parceiros externos. No sentido de... Está bem, mas deixamos com só 2 segundos. Sim. Vou buscar um financiador, pode ser um fundo, pode ser um banco, pode ser qualquer situação, e vou buscar um parceiro eventualmente técnico. Eu posso fazer esse partnership, portanto, para fazer determinada obra. Até aí não há o problema. A questão da inflação. Se os preços são livres, cada um pratica o seu preço. Você, enquanto requerente, é que deve ter 5, 6 propostas para obter o melhor preço, a melhor qualidade de serviço, enfim, aferir. Portanto, até ali não vejo assim onde é que está o problema. O problema está no requerente ou no contratante. Então, eu vou lhe fazer entender. Pois. O memorando de entendimento não foi com o ente privado, foi entre o governo angolano e a General Electric. É este. Também estive com a General Electric aqui em Angola, portanto eu sei mais ou menos do processo. E vou dizer, pois. Quando o Estado angolano... Eles procuraram com o processo. Quando o Estado angolano, eu falo do ponto de vista de compliance, due diligence. E isto é feito em toda a parte do mundo. A General Electric é uma multinacional. Quando algum Estado aparece com um intermediário, sem experiência no mercado, com entidades que supostamente têm alguma ligação com o poder, o que acontece chama-se red flag. A General Electric, se olhar para os documentos legais, e eu tive a oportunidade de ler os documentos que foram tornados públicos. Eu estive com um representante, por acaso. Eu digo, não existe nestes documentos alguma provisão legal dando nota que o intermediário seria a General Electric. Não havia. A General Electric também tem responsabilidade neste processo por ter aceito a introdução de um veículo não previsto no acordo, mas como lesava permanentemente o Estado angolano, aí não lhe interessou. E agora, quando fala do modelo de contrato de concessão, à altura dos factos, a lei que vigorava é a lei da contratação pública. Não é a lei 20/10, não a lei 9/16. E nesta lei, a semelhança dessa, o problema não está só na contratação da despesa ou no modelo de contratos de contratação da despesa, não está aí, porque a própria lei prevê vários modelos. Na altura, da altura dos factos, o Presidente da República podia, mediante um decreto presidencial, autorizar o setor, não é, a estabelecer acordos financeiros com uma instituição privada. Nessa situação. E o Ministério do Transporte, nesta altura, assim o procedeu. O Presidente deu-lhe o beneplácito, estabeleceu este acordo financeiro com essa instituição e ali se colocou o negócio. Mas do meu entendimento, não está na modalidade do contrato. Porque a própria lei, quer a lei anterior, a lei 20, como a lei 9, estabelecem as modalidades. O que deve existir, Dalva, o que eu estou a querer dizer é o seguinte, é que nós temos que ter um bocado de ponderação. Eu procuro ter alguma cautela, particularmente quando são negócios. Porque os negócios são negócios. E, portanto, misturar às vezes negócio com política nem sempre combina. E, portanto, eu penso que sobre esse processo, eu estive há alguns largos meses com um representante sul-africano
Deixa-me terminar o raciocínio, Conceição. Eu sei que as coisas não são bem como Não, deixa-me só dizer. Portanto, a esfera privada também certo. pertence ao Estado. Sei que alguns juristas vão querer matar. Por quem regula o setor privado? É o Estado. Está a ver? Então, quando falamos de negócio com política, Conceição, nós estamos a falar de um negócio que deveria ser meramente público. É o Estado com... Quer dizer, porque a DIN vem para Angola... O privado não se impôs ao público. Estamos a narrar factos de um contexto diferente. Porque olha que quem traz a General Electric para Angola não foi a energia, foi o Exim Bank dos Estados Unidos. E o Exim Bank é uma instituição que só faz crédito à exportação. Não, ele remete este ente para fornecimento desse equipamento. Não, ele também tem responsabilidade. Quem nomeia o presidente do Exim Bank é o presidente dos Estados Unidos. Então, é uma instituição de capital misto. Portanto, seria um negócio de Estado para Estado, ou de Estado com uma instituição de credibilidade, Conceição. O negócio pode ser questionado por ter sido mal feito, mas não podemos endemoniar a pessoa ou o ente privado que interviu no processo porque foi convidado, porque teve a oportunidade. Esse é o debate. É este o debate. Isso tem que ser visto. O que estamos aqui a dizer é como é que este veículo aparece um negócio, está a ver? Se ele for dado a oportunidade. O terceiro, vamos chamar de este veículo, aparece um negócio, se o memorando de entendimento já foi feito entre os Estados e os elétricos. Mas alguém chamou. Quem é que o introduziu? Mas o terceiro aparece, é uma oportunidade de negócio. Não, desculpa, Conceição. Conceição, desculpa. O Estado está a chamar que o negócio da energia... O que estou a dizer é, o contratante tem que dizer, eu prefiro ir à fonte diretamente. Quem tem que dizer? O contrato celebrou-se. Conceição, não sei se está... A Conceição está a ver uma ótica diferente. O Estado celebrou com a General Electric. Pronto, final. Eu estive com a General Electric. Está bem. Eu conheço esses fatos. Eu só estou a olhar, eu conheço mediante os documentos legais, não é? Eu conheço aquilo. Tive a oportunidade de olhar para os acordos todos, aquilo que é matéria legal. A questão é, certamente. A introdução deste ente... Mana Lamberg, este ente que aparece no processo, vem o terceiro ente, não é que é a Energy, na minha parca compreensão, ele vem estrangular toda uma estrutura, não é, elaborada pelo Estado, porque não há, por aquilo que pude ver, pode existir que eu não conheço, não há nenhuma provisão legal nos acordos estabelecidos em que um terceiro ente faria parte do processo. Mas quem traz o terceiro ente? Esse aqui é o problema. Então, a nossa discussão é esta. Porque ele depois aparece... Ninguém se impõe. Estamos a falar das facilidades. Estamos a falar, se calhar, não sei se chamaria de nepotismo, mas estou a falar do enriquecimento fácil. Estamos a falar daquilo que é aproveitamento. Por isso, nós não estamos a olhar na matéria legal. Mas no concurso, o terceiro ente apareceu e estrangulou o processo. Pois, está a ver. Mas houve quem também beneficiou com este estrangulamento. Claro, não, o lesar permanentemente o Estado é o fato dele ter aparecido no meio e inflamado os preços. Mas, quando uma locomotiva custava 2. O que é que foi feito em Angola que não se inflamou o preço? A Zona Econômica Especial, por exemplo. Está a ver? Sim. Está a perceber? Sim. Portanto, o que é que se fez aqui em Angola que não se triplicou mais os preços? É o que estamos aqui a discutir com a questão disso. Não vamos discutir, não falemos dessas situações. Não, eu concordo com a Ana Clarice. Não, é só para não passarmos, por vezes, a ideia de que, e já percebi isso em muitas situações, de que, portanto, os consórcios ou as joint ventures e buscar um parceiro é por si só uma espécie de crime. Não é negócio. Não se coloca isso. Não se coloca. E buscar um parceiro financeiro e buscar um terceiro parceiro é perfeitamente normal. Claro. É um negócio, eu faço, a Dalva conhece bem disso, são mercados que nós trabalhamos. Agora, o Estado é que tem que fazer valer os seus interesses. Em que contexto estamos a tratar? O gestor do bem público é que tem que saber como gerir os seus... No fundo, vocês estão a concordar umas com as outras e aqui a questão... O Estado é lesado, o Estado continua a ser lesado até chegar à conclusão de que estamos no abismo, porque o Estado está permanentemente a ser lesado com tanta gente formada em todas as áreas e que podia perfeitamente... E a ideia, como dizia a Conceição, de estar a endiabolizar alguma instituição, alguma empresa, se é no sentido de, nessa história de banquete, se terem diabolizado a Energy, não foi esse
O objetivo não foi essa a direção, não, foi mostrar, tal como pois, disse a Dalva, que a Energy entra neste negócio, enfim, Com facilidade. E depois, quem são os donos da Energy? Pouco clara. Quem são, tá vendo? Exatamente. É nós também olharmos para poder, se calhar, ter uma melhor compreensão e aquilo que foram as imagens tornadas públicas, é olhar a estrutura acionista da própria Energy para poder compreender como é que eles aparecem no processo. Não é verdade? Portanto, e toda esta tramóia, esta teia, quer dizer, eu não sei se chamaria esse Ponzi scheme, se calhar, dizer, o Ponzi scheme, se calhar, para mim, serviria melhor nesta figura, não é? Vem, mais uma vez, e disse a Conceição em instante, vem mostrar o estágio em que o país tem controle, não é? E até onde nós estamos. Nós falamos E a facilidade nós com falamos que se- há pouco, com que se- Claudete, em relação à questão Muito rapidamente, tenho dos mesmo de passar a terrenos palavra a José. ocupados. Não é nada singular, Claudete. Eu, há 10, 15 anos, já havia terrenos que nós percorríamos quilómetros de carro e a vedação não terminava, que não se conhece isso. Sim. Nós temos, eu uma vez disse, e estávamos aqui a falar no off, que eu disse certa vez numa rádio, perdão, de que há indivíduos em Angola que tinham 1/5, 1/10 do país, como terras. Aliás, um dos obstáculos do agrobusiness em Angola é precisamente a gestão de terras, que está em mãos de poucos privados. Portanto, aliás, há uma lei a ser apreciada, penso que está a ser apreciada, em relação precisamente às terras. A lei de terra. A lei de terras, no sentido de que, se não utiliza, se não ocupa, não produz, possa o governo Reverter em reaver favor do Estado. para que possa se promover o agrobusiness. Ou seja, a situação em Angola é de tal modo transversal e as situações são tão, digamos, abundantes que, pronto, esse é só um caso. Haveremos de discutir outros. Tenho mesmo de passar a palavra aqui à Josefa. negativo, absolutamente. Pronto. E a Energy, no meio deste processo todo, já disse que tentou apresentar em tribunal documentos que provavam que não era, digamos, que a culpada da dupla faturação ao Estado angolano, neste caso das turbinas. Portanto, pergunto-lhe, o Ministério da Energia e Águas também tem aqui algumas justificações a dar? Acho que a posição ainda vai ao lado, né? Porque há muita coisa a de vir à superfície ainda, mas de facto a grande questão é mesmo esta. No fundo, o que a Dalva tentou demonstrar é como é que a Energy entra neste negócio. Se havia uma conversa direta entre o Estado e a General. Não faz sentido. Como é que ela aparece? Porque ela só apareceu para tal engenharia financeira. Porque tudo estava feito. O financiamento estava garantido, as conversas foram feitas, o Estado identificou o que queria, todo mundo identificou o que queria. E Dalva, não sei se nessa tua busca chegaste a perceber que depois ela era a única pessoa, a entidade que conseguiu ter a exclusividade para as bobinas. Para os dois setores, né? Já imaginou isso? Quando o diretor, o PCE do Caminho de Ferro, aparece na reportagem do banquete a dizer, de repente apareceu a Energy. De repente apareceu. Com todos os poderes. Nem eles sabiam. E depois era aquilo, ninguém diz nada a ninguém. E vem a história das bobinas, quer dizer, os PCAs e os conselhos de administração só têm que cumprir, porque a ordem vem lá de cima. Quem fez a transação, quem fez os contactos são os donos, são as pessoas lá de cima, então eles têm que respeitar. E de repente aparecem pessoas, aparece muita gente, que isso agora é assim, isso agora é assim. Resultado, é tanta interferência, é tanto papel a rolar, que alguém que conhece o setor, que é o caso do ministro da Energia e Águas, porque ele é funcionário daquele ministério há muito tempo, ele conhece o setor e sabe como o que se está a manejar. De certeza absoluta, que não é, à volta de todos esses interesses, mais interesses, alguma coisa não deu certo. Porque eles fazem parte do grupo do bloqueio. O grupo do bloqueio, o grupo que levanta a questão das turbinas, o grupo que rejeita as turbinas, é deste grupo do Ministro da Energia e Águas. Este processo vai dar pano para manga, porque a Energia não vai querer perder. Tem as turbinas que tem que reaver, tem as turbinas que tem que se provar que não são legítimas. Claro. E tenho outras coisas ainda a tentar provar.
Mas, de facto, quem são os donos da ANG? Quem são os donos? Quem os colocou no meio desse negócio, coitadinhos? Que até nem gastaram dinheiro. Coitadinhos, não. Coitadinhos. O dinheiro está lá. Penso que está aqui a ser O irónica, senhor não é? Machado, sei lá como é que ele chama, ele diz, olha que o dinheiro, contabilisticamente falando, o dinheiro está lá. E o senhor Podem-se fazer as Abrantes, contas. não é? Isto é brincar com a minha cara, né? Podem-se fazer as contas que o dinheiro está cá. Quando eu pago, eu pago uma carruagem pelo valor de 2 de 3 carruagens. Brincadeira tem hora. Isso para dizer o seguinte, nós, volto a repetir, sabíamos e sabemos, todos nós fechamos os olhos, disse bem a Conceição, da corrupção. Nós sabíamos que era mesmo muita roubalheira, claro, isso era mesmo roubo, era mesmo muita gatunagem, era mesmo muita coisinha. Nós sabíamos. O problema era encarar. Quem está a fazer o quê? Quem está a fazer o quê? Onde começa e onde termina? E o povo não percebe. Mas não, por que que não há luvas? Percebe bem. Por que não há luvas? Como é que não há luvas e está-se a construir salas de diálise? Mas também paga-se na diálise, porque é privada. Peraí, a diálise não está dentro do Hospital Américo Boa Vida. E paga-se? Sim. Não há aspirina? Pois não. Pois é, nós temos que começar a falar. Se nós não conversarmos, se nós não abordarmos esta questão ao fundo, nós não vamos sair daqui. E as coisas vão continuar a ser feitas sempre debaixo do tapete, porque nós gostamos sempre de varrer lá para baixo. Nós não podemos conversar e ficarmos naquilo. Não se pode falar, não faz isso, não se pode falar. Menino não fala política. E vem aquilo. Por que é que só se julga o fulano? Há uma perseguição direta aos bens da família fulana. Da família fulana. Não. É que a família fulana está envolvida em todos os negócios. Não há um negócio que cheira a bilhões que determinadas pessoas não estão metidas. Sim. O povo precisa de saber disso. Porque, e se me desculpem algumas sensibilidades, o presidente José Eduardo Santos era de facto muito querido. Era muito querido. Este povo heróico e generoso jamais apedrejaria o presidente José Eduardo dos Santos. Não sei. Não apedrejaria, te garanto que não. Naquela altura, talvez não. Muito obrigado. Não apedrejaria. Mas hoje, não então, sei se passando por é por aí que a Josefa está a pegar, uma notinha, por favor. Quando coloca a questão, por que só se julga o fulano? E se calhar, lembra-me, quando mais nova, lembro-me que reprovei na 4ª classe, no IGE, a minha tia, aborrecida, né? Porque eu tinha reprovado, ela era professora naquele tempo. Chamou, Didi, tu reprovaste? Não sou eu, a Felícia também reprovou. Não é? Era, se calhar, não sou eu, o fulano também. Então, se calhar, reforça muito um bocadinho aquilo. Obrigada. E então, isso tudo tem que ser esclarecido. Porque, pronto, voltar lá. O presidente José Eduardo Santos jamais seria apedrejado. Você hoje levantar, o presidente acabou como acabou, saiu zangado, e todos nós, ele tem razão, sim senhora, isso não se faz, devia se dar mais um bocadinho, o homem. O homem zangou-se, o homem saiu. E começou-se a mexer nas coisas, e são os filhos do fulano, Mas por que estão a perseguir? Mas o que é que se passa? O que é que se passa? O povo tem que saber que não há perseguição ao presidente Eduardo Santos. Nós queremos saber o que é que o presidente Eduardo Santos fez. E o nosso dinheiro. Muito obrigado. Ao nosso país durante esses 45 anos. Por que nós não temos água? É por aí, como dizia a Josefa, por que não temos medicamento? Por que não temos certo. Temos que mostrar porquê, então, porque o dinheiro foi para aqui, muito foi obrigado. para esse, foi para outro. E mais, responder à Conceição. Quando se pensasse em alguma coisa, o Porto da Barra do Dande, já vem sendo pensado desde 2007. Há muito tempo que aquele terreno, porque era definição de espaço, uns porque aqui no arrebentamento de ondas, outros porque aquilo. É uma questão de engenharia muito grande. De repente, vai ser feito, começou-se com uma movimentação muito grande, já está, o dinheiro já saiu. Aquele tempo todo. Garantia soberana. Garantia. Você entrega o país, toma, filha. E só uma nota, que hoje não tenho informação privilegiada, naturalmente, mas devido às atribuições sistemáticas
de garantias soberanas que o Estado foi fazendo até 2017. O país tem dificuldades de fazer contratação de grandes investimentos por falta de soberania. Atenção, falta de garantias. Nós não temos As garantias foram todas já dadas. E algumas delas foram despoletadas. Atenção, a Conceição é empresária. Também tem a componente passivos contingente, que as empresas privadas podem tomar empréstimo lá fora e o Estado pode sempre também dar o conforto. Okay. Ao acontecer isso, o Estado não tem condições. Mas olha, o que aconteceu com essa questão das garantias soberanas, na verdade houve um período, penso que aí os últimos 10 anos, que a garantia soberana foi banalizada. Minhas senhoras, temos mesmo que ir para um intervalo muito rápido. Pronto, Conceição. eu não sei até que ponto também havia algum despreparo por parte dos gestores em relação à própria garantia, mas é que qualquer financiamento contratado, até de privados, exigia uma garantia soberana. Portanto, despreparo? Uma garantia de 1,5 mil milhões de dólares é despreparo. Então, se não era despreparo, o que é que era? Posso falar? Mas Josefa Lamberga, tem alguma coisa? Não, porque responder, eu sou muito grosseira. Pronto, vamos mesmo ter que ir para intervalo, minhas senhoras, já esgotamos este assunto, mas lá está, tal como disse da última vez, o banquete não para por aqui, as informações não param por aqui, tal como eu disse e sustentou a Josefa, os angolanos queriam saber, nós estamos a falar. Portanto, o banquete não para por aqui, nós vamos continuar a ter muitos assuntos para abordar, o Cabo Engano há de nos dar muitos assuntos sobre os quais falar. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a minutinhos. Mantenha-se desse lado que a nossa conversa vai continuar a ser muito interessante. Assim, interessa-lhe de certeza. Até já. Estamos de volta, si que já estava na nossa companhia, já sabe, vamos continuar então com mais 2 temas nesta segunda parte do Politicano Feminino. Para quem está a chegar agora, enfim, é mais um dia de discutirmos ou analisarmos, enfim, entre mulheres, aquilo que marca a atualidade no nosso país. Agora vamos para o terceiro tema, que tem então a ver com o novo chumbo do para já no Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional que, lá está, negou o provimento ao recurso interposto pela Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola, estando assim definitivamente afastada a hipótese de Abel Chivuco-Vuco ver reconhecido o seu projeto político como partido. O projeto político liderado por Abel Chivuco-Vuco optou por recurso extraordinário depois do Tribunal Constitucional já ter chumbado o anterior. Clarice, este chumbo já era previsível e é justificado? A Clarice concorda com a decisão do Tribunal? Bem, aqui não é questão de concordar ou não concordar, que é questão de nós olhar para as alegações que o Tribunal esgrimiu, apresentou em relação ao recurso que foi interposto pelo Para Já. E anda-se aqui num ping-pong, mas neste ping-pong o Tribunal tem sempre primazia, o Tribunal tem esta estatura, este estatuto de poder chumbar ou aceitar os projetos dos partidos políticos. E Abel, obviamente, reagiu e a sua reação, que é normal porque era um projeto que começou há algum tempo, eles trabalharam muito no projeto Para Já e seguiram passos concretos, aliás já tinham 2 nomes primeiro, no prelo, e acho que fizeram uma convenção, uma reunião em que depois escolheram um dos nomes e também acredito que eles seguiram todos os passos que, como é que é dizer, a lei dos partidos políticos prevê para que se possa legalizar um partido político. Mas quando se começou com aquela história que as assinaturas não são compatíveis. Primeiro foram uma série de assinaturas que foram rejeitadas, depois eles voltaram a entregar. Quando se começou nesta situação, já se previa, os analistas também
políticos já foram dizendo que há uma certa vontade política de não se legalizar o para já. E o Tribunal... É a sua opinião também? Concorda? Eu creio que sim, Acho que a política faz-se com partidos políticos num país e quanto mais partidos dinâmicos o país tiver, melhor, é mais saudável, há mais debate e portanto, não vejo porque onde se legaliza tantos partidos, agora há outros dois partidos, o partido do Dinho Xingunge e o partido... Da senhora Malaquias. Sim. Da Bela Malaquias, que se ouve dizer por aí que também estão a dar os primeiros passos para a sua legalização. Acredito que se o Abel Vucu e eu para já estão a encontrar tantas dificuldades, os outros então provavelmente irão encontrar muito mais. Se não encontrarem dificuldades, então isto é uma grande reflexão para a sociedade angolana. Acredito que tinha de haver um pouco mais devia-se dar um pouco mais de facilidade à vontade política dos angolanos para um debate saudável ao nível político, porque este país precisa de políticos e o Abel, de facto, é uma figura que já mostrou que sabe debater, tem vontade de criar um partido político, que lhe dessem essa oportunidade. Não acredito, não sei porque é que houve tanta dificuldade, provavelmente questões políticas mesmo. Conceição, para já Angola diz que, enfim, as alegações do Tribunal Constitucional não são válidas, e isto a propósito das tais assinaturas que foram muito polémicas. Para já diz que não justifica essa decisão do Tribunal, porque o Tribunal Constitucional desconhece o funcionamento de outras instituições públicas, nomeadamente das administrações municipais, comunais e até dos notários. A ser verídica essa acusação do para já é grave? Bom, primeiro quero dizer que não é o para já que invalida a decisão do tribunal. Ele recorreu da decisão do mesmo tribunal. Sim. E o mesmo tribunal estava à espera de elementos mais que provassem ou que justificassem essa solicitação de reapreciação. Portanto, e é isso, o que não foi válido é o pedido de reapreciação do requerente. Em relação aos argumentos do para já, em relação às assinaturas, de facto, as senhoras devem conhecer melhor, mas são dois poderes distintos, suponho, que embora sejam notários e esteja ligado às questões jurídicas, mas penso que são mais administrativas e devem estar ligadas ao poder executivo do que ao poder judicial. É a compreensão que tenho dentro do limite, portanto, da minha compreensão jurídico, portanto, administrativo do país. Se assim for, o exercício da democracia é precisamente isso, que um poder não tenha que se sujeitar à apreciação do outro poder. Ou seja, se, de facto, os notários estiverem voltados para o poder administrativo, que é o executivo, isso não obriga que o tribunal valide. O tribunal deve ter autonomia de apreciação. Claro. Portanto, e se não está em conformidade, deve regressar e fortalecer as bases, reaver as assinaturas e voltar à solicitação de apreciação. Portanto, eu li o acórdão, portanto, o último, o 654 de 2020, referente a essa reapreciação, me pareceram razoáveis os elementos enunciados pelo Tribunal Constitucional. Os argumentos para o chumbo. Os argumentos. Eu ouvi o Dr. Abel Vucu ontem, nos microfones da MFM, e, infelizmente, no que toca às questões em concreto dos chumbos, não trouxe argumento que suscitasse, assim, enfim, alguma situação. Bom, eu penso que... E eu já havia me pronunciado sobre isso. Com o devido respeito que tenho pelo Dr. Abel e também admiração pela resiliência, e nesse último pronunciamento deixou-me, de facto, algo fascinado a perceber a resiliência que tem, os caminhos que está a buscar para alternar, para contornar o obstáculo, porque é assim, é democracia, é normal. Eu penso que o fundamental agora para o Dr. Abel seria aquilo que eu já disse a conta do primeiro chumbo. Se sai de um projeto para o outro, ganha tempo, arruma bem a coisa e depois... não é? Porque se calhar teria evitado esses chumbos, não é? Eu também questiono, eu confesso que essa questão apreciada sob o fundamento técnico tem um pouco para abordar, porque
A questão são as assinaturas, e nós temos um país ainda com imensos problemas e vamos observar isso em todas as situações, nas próximas também que vier. E se não houver, é que vai abrir um precedente complexo, porque os próximos partidos, se passarem com alguma facilidade, levanta um grande problema em relação ao partido para já, que até, segundo ele, levou assinaturas a mais. O que me parece normal, ou pelo menos razoável, penso que a expressão é melhor, é que tenhamos sim obstáculos em relação às assinaturas, em relação aos registros, porque nós temos um país com uma vasta comunidade sem identidade. Esse é o primeiro elemento. O segundo é que o cidadão não tem educação política. Pelo que ele pode assinar pelo partido A, daqui a 7 meses, ou 1 ano, 2 anos, assina pelo partido B, e no tribunal pode realmente não passar por essas situações. Portanto, eu penso que a situação aqui, para mim, que merece apreciação entre os diferentes entes da sociedade é a eventual reapreciação da própria lei orgânica dos partidos políticos. Por exemplo, a questão que tem a ver com a declinação do último acórdão do Tribunal Constitucional é também consequente os 4 anos de inatividade, portanto, pelo menos assumindo uma nova comissão instaladora. Parece uma punição, e parece uma punição severa. Portanto, se a questão aqui é que não há conformidade documental ou administrativa, porque inicialmente a legalização de um partido político é um ato meramente administrativo. Passou a contencioso devido às situações de chumbo. Portanto, se é uma situação meramente administrativa, não deve haver uma punição. Tão logo se possa suprir a lacuna, o cidadão poderia habilitar-se a ir conformar a situação. Me parece que o problema aqui, o tribunal declinar ou não apreciar, é uma situação que me parece democrática, que o doutor Abel insista no processo é também democrático. O que me parece fundamental é a reapreciação da lei de partidos políticos. Muito bem. Josefa, Abel Chivuco diz, e tal como disse aqui a Conceição, não vai desistir, de resto falou então até na possibilidade de organizar algumas manifestações, porque diz que a decisão do Tribunal Constitucional foi mais política do que de justiça. Todos nós temos direitos de não aceitar, não é, as penas, os dedos que nos apontam, não é mesmo? Ele é livre de não aceitar o que o tribunal decidiu, o acordo do tribunal. Mas o tribunal é legítimo. Né? E os acordos do Tribunal Constitucional são de cumprimento obrigatório. Não tem cá outra saída. E disse bem a Conceição, o problema que o tribunal alega são as assinaturas. Não estão em conformidade. Há irregularidades nas assinaturas. É isto e ponto final. Você tem 15 dias, né, para tentar conformar as coisas, para ver se consegue pôr as coisas no devido lugar. E o Prajá não fez. O Prajá levou, mas ultrapassou o período dos 15 dias. Ele ainda esticou. E o número de assinaturas. E o número de assinaturas. Mas, infelizmente, não corrigiu nada. O número de assinaturas que fez chegar a tentativa de corrigir as lacunas que tinha não foram suficientes. Então, o tribunal, não é, chumba o recurso. O que acontece, quando o tribunal já chumba aquele recurso, acabou. Mas o Prajá volta a recorrer. Volta a recorrer. O tal recurso é extraordinário. Extraordinário. O tal recurso. Já é extraordinário. Extraordinário de inconstitucionalidade, né? Porque eles dizem que era um recurso. Pronto. Aí o tribunal esperava que. Nós todos esperávamos, né? Que o Prajá viesse com outro tipo de argumentos, com coisas mais fortes, com dados, com comprovantes, com tudo isso que ele diz, que o tribunal. O registro o Constitucional não conhece o registro, e o registro, tudo justiça. Para dizer que aqui a Conservatória é do Ministério da Justiça, e o registro é do Ministério da Justiça, então pronto. Bom, o que o tribunal não conhece, que não pode. Tudo bem, mas o bilhete de identidade que você me apresenta e os dados que eu tenho, estes já foram usados em outros partidos, ou já foram, certo? Então, o que era necessário, de facto, para o Prajá? Era o Prajá, de forma contundente,
trazer, de facto, elementos novos para, então, Ou seja, agregar... teve essa oportunidade. Teve, para agregar ao dossiê. É uma pena, de facto. E há um outro elemento, se me permite, antes de passar aqui às minhas companheiras, segundo terei lido, penso que é mesmo do próprio acórdão, de 654, diz que mesmo depois de resseccionado o pedido de reavaliação extraordinária, lhe foi notificado por mais 10 dias que melhorasse os argumentos. Certo? Ou seja, Oportunidades e tempo não exatamente, faltou, não é? portanto, Não faltou. Eu lamento que tenha havido esse desfecho. E o acórdão ainda diz que, ao invés não é, de recorrer, de tentar trabalhar, não é, de facto, nas lacunas, houve mais argumentação política do que, de facto, aquilo que era factual para poder, passo o personagem, para poder concretizar. É uma pena o Abel estar de fora, mas é a lei dos partidos políticos que impõe, então, que, chumbada a candidatura, os partidos têm 4 anos, ou os proponentes têm 4 anos para ficar fora da cena. E nesse momento, ou seja, a partir de agora, nem sequer a comissão instaladora tem legalidade para existir. Portanto, isso é uma imposição da lei dos partidos políticos e não no Tribunal Constitucional. É uma pena, o Abel tem 4 anos para pensar numa outra... E, aliás, e quando tentar reaparecer, se não tiverem erro, já nem pode surgir com o mesmo nome. Eu acho que é isso, tem que ser um outro nome qualquer. Eu acho que um outro projeto político, coisa assim parecida. O Abel tem oportunidade. Tem 67 anos agora, daqui a 4 anos tem 70, né? 71. Portanto, ainda vai a tempo. Vai a tempo, mais prazo. O Lula bem que tentou e chegou lá. Vamos embora. Dalva, era expectável este último chumbo e definitivo? Well, era expectável. Eu penso que sim, mas deixa-me dizer aqui algumas coisas que eu pude apreciar também. Em primeiro lugar, e para podermos compreender, se calhar também ajudar-me a compreender melhor este processo, o número 2, a linha G do número 2 da Constituição sobre os partidos políticos. Este número 2 estabelece 9 princípios que os partidos políticos, não é, a serem criados devem observar. E a linha G estabelece o princípio da representatividade mínima. Okay. Este é consagrado na Constituição. Se olharmos agora para a Lei 22/10, que é a Lei dos Partidos Políticos, no seu artigo 14, não se diz 14º, não é? No seu artigo 14, prevê, entre outros, primeiro, as 7.500 assinaturas, não é? Obrigatórias. Cidadãos maior de 18 anos, em pleno gozo dos seus direitos, e que 150 assinaturas devam ser obtidas a nível das 18 províncias. Este é um aspecto, é a representatividade mínima. E este número, o artigo número 14, que tem 4 alíneas, na terceira linha, 4 números, no terceiro número, estabelece que, entre todos os documentos que os partidos devem apresentar, consta o atestado de residência. Este atestado de residência, a ser obtido, deve ser chancelado num órgão de administração local, não distrital. Nem mesmo um notário pode emitir, mas para o caso concreto dos partidos políticos, a lei exige que seja obtido e validado pelo gestor, pelo órgão máximo a nível da administração local. Estamos a falar do administrador municipal. O que acontece, porém, é que muitas vezes, e acontece até nas melhores famílias, é que quem autentica o documento é o homem da Secretaria-Geral. Um aspecto. Um outro aspecto também que me parece ter existido nesta problemática reside no fato de que a residência, o atestado de residência, não é baseado na nossa fixação permanente, mas sim na naturalidade. E vou-me explicar o porquê. Ainda decorre hoje, a nível das administrações municipais, que eu, por ser do Lubito, o meu bilhete, sou natural do Lubito, quando for para o Lubito, eu posso apresentar meu bilhete e pedir um atestado de residência.
e normalmente entregam-me. Vou para o IJ também, onde cresci. Me entregam. Mas este documento só não é válido. E vou dizer porquê. Para a validação do partido político é preciso que a minha assinatura seja validada e os dados contidos no meu bilhete versus o atestado de residência, porque se eu for de Luanda, mas o atestado de residência de Benguela, eu vivo cá, não há cá um match-up, como se diz, não se consegue validar. E entendo que este deve ser uma das questões que tenha pesado sobre a decisão do tribunal. A situação das assinaturas que a Mana Clarice faz cá menção, não basta que se tenha adquirido 100 mil assinaturas, é preciso que se cumpra os critérios estabelecidos por lei. A nível dos municípios, a nível das 18 províncias, o elemento domicílio deve ser permanente. Tem que olhar se o meu bilhete diz que essa pessoa vive lá, se não vive. O que acontece é que, muitas vezes, a nível das administrações municipais, há atos irregulares. Não, o documento é válido. Não estamos cá a dizer que a administração municipal tem emitido um documento, tanto ilegal. Não, é válido, porém não serve para validação de um partido político conforme estabelece a própria lei. E nesta perspectiva, eu compreendo que talvez o Prajá tenha se deparado com estas situações. E será por causa dessas situações que o Prajá diz essa frase que o Tribunal Constitucional não conhece as outras instituições como as administrações municipais e comunais? Claudete, a lei é clara. Se nós olharmos aqui para a lei, portanto, eu tenho no meu telefone, estou sempre a olhar para o telefone, tenho aí a lei. A lei, o artigo 14 da lei não é uma lei não é extensivo, é curto, é compreensivo. Deve ser validado pelos órgãos competentes da administração local. Está aí na lei. Então, tem que buscar, tem que assegurar que as pessoas, os jovens interessados, portanto, a se filiarem a este partido, não é, mediante a comissão instaladora, tenham cumprido com esse dispositivo. Esse é um aspecto. Deixa-me só terminar sim. Também para dizer que com o acórdão, o 632, a comissão instaladora é extinta, está extinta. E disse muito bem a Conceição, também tive a oportunidade de ouvir o Dr. Abel Chivucovuco, tanto na sua entrevista à Rádio FM, que não vai concordar, que não vai aceitar, que vai continuar a funcionar. E é verdade, Mana Lamberga, que o artigo 177 da Constituição estabelece que as decisões do Tribunal é de cumprimento obrigatório e sobrepõe a qualquer sujeito, instituição a nível nacional. Quer dizer, ele pode fazer-se incorrer a esta prática, mas sobre responsabilidade própria. Estando, digamos assim, a ir contra a lei. Porque a partir do momento que o tribunal, mediante um acórdão, apresenta um conjunto de elementos que atestam negativamente para o processo de validação do Prajá, a credencial que inicialmente tinha que lhes é concedido é retirada e esta comissão instaladora é extinta. Dando continuidade às ações desta comissão instaladora, estarão os integrantes desta comissão a incorrerem em ilegalidade. Okay. Mas aqui, se calhar, são dois pontos de remate. Primeiro, em relação à questão da problemática documental, enfim, a nível das administrações. O que eu penso é que essa situação, ao nível do Executivo, tem de ser ultrapassada, tem de ser melhorada, por forma a não coartar direitos de outros também. São ainda situações que nós ainda vivemos, temos ainda algumas incongruências a nível do nosso sistema administrativo, mas que devem ser ultrapassadas, por forma a permitir que as pessoas exerçam seus direitos, não outra esfera. Por outro lado, eu acho até um exercício interessante democrático que o Dr. Abel faça aquilo que disse, penso que ele chamou da segunda via,
que ter os seus advogados externos, efetivamente a reanalisarem o processo, a reanalisarem a lei, porque isso melhora a nossa percepção em relação a questões democráticas. Portanto, é um exercício interessante. E se encontrar elementos que deve evocar, que eu faça, que melhora o sistema. E todos nós saímos a ganhar com melhor compreensão. Portanto, eu acho que é um exercício bom da democracia, mas que o Tribunal fez o seu papel, anunciou os resultados, estão aí. Eu abri, por acaso, a página do website do Tribunal Constitucional, é incrível como tem tudo aí arrumadinho, diferente de muitos webpages que às vezes não encontramos informação, mas está tudo aí, as pessoas podem ter acesso, podem ler. Agora, as duas situações, não há, eu penso que isso é importante dizer, são situações normais em democracia, que eu não concordo e que o Tribunal despacha de uma forma. Agora, há aqui um aspecto que é importante dizer. O argumento da falta de confiança das instituições tem alguma névoa e tem razão de ser, por duas razões. A primeira tem a ver com o passado recente, que as pessoas conhecem, de se dar vazão depois a partidos de interesse e outros, quer dizer, esta é uma história que existe de 92, por exemplo. Um segundo elemento tem a ver, por exemplo... Mas, Conceição, para se pedir um atestado de residência é necessário que se diga que é para o partido político X? Foi isso que eu disse? Quando fala em passado recente, em haver algum entrave em relação a partidos políticos? Não, note, o que eu estou a dizer é que, embora eu efetivamente pense que a Casa C deve rever o seu procedimento e eu encontre razões de substância naquilo que são o acórdão, que é o acórdão do Tribunal Constitucional, não deixa de haver motivo da falta de confiança que eu percebo pública em relação a esse despacho. Pronto. E por duas razões. A primeira já evoquei, nós temos um passado. Sim. Pronto. Um segundo elemento é que, para que se agudize, que se melhore a confiança, e isso é normal em democracias ainda tênues, como é a nossa, que ao nível das instituições, como é um Tribunal Constitucional e outros organismos, que se fortaleça, que se redobre o cuidado em relação às pessoas que o representam. Que seja o máximo isento de alguma cor partidária. Isso é importante, porque isso é um facto que as pessoas conhecem. Deixa-me só dizer aqui alguma coisa. Muito rápido, muito rapidamente, por favor. Eu penso que a problemática que se levanta e que o Dr. Abel Vucu, em pleno gozo do seu direito, faz, que é legítimo, não tem a ver com aquilo que é a confiança. Do meu ponto de vista, tem a ver com a conformação dos processos. E eu penso que é tão simples como isso. E como dizia em instantes, não se está a pedir 10 mil assinaturas, não se está a pedir isso, está a pedir 7 mil. Mas as 7.500 assinaturas devem cumprir o estatuído na lei, é só. Como a UNITA fez, o MPLA fez, a Casa C fez, eu tenho experiência disso. Não é? Agora, eu ainda sou... Dalva, ele disse claramente que era um problema político. Eu estou dando a minha opinião. Não, estou a dizer que é a minha opinião. Eu ainda sou de opinião que a lei, na sua revisão, deveria ser um bocadinho mais forte. E eles vão dizer, mas por quê? Não vamos cá pensar que esse modelo de lei só se faz em Angola. E eu tive o cuidado de olhar na primeira democracia do mundo. A criação do partido político não é fácil. Nós somos 30 milhões, eles são 350 milhões. Está a ver? Então, é preciso que se crie a questão do domicílio, por exemplo. Deve haver critérios mais reforçados. Porque nós não podemos cá ter a proliferação de partidos sem alguma base real. O que não se pode aceitar é que, de repente, o meu nome apareça tanto associado a um partido político em que eu não tenha conhecimento. Está a ver? Então, e isto acontece em todas as sociedades. É preciso que o Estado vai olhando, não sei se é a perspectiva da Conceição, mas vai reforçando, recalibrando as leis, que é para permitir que a criação de partidos não seja uma mera conversa. Não seja. As pessoas podem tomar isso no nível de pensar, mas as leis e as instituições, fortalecer a confiança nas instituições. E fortalecer a confiança nas instituições tem uma série de elementos. Uma delas é essa que eu disse. É nessa perspectiva que devemos encarar. E agora, para terminar, o Dr. Abel Vucu, claro, como é um político da nossa praça, ele tem condições. A nossa lei, a nossa Constituição, não limita a idade máxima.
não é, de concorrer. Ele pode concorrer. Joe Biden ganhou com 78, né? 72? 72. Well, anyway. Faz mal. Passou de 74, né? 70. Menos 70. Então ele pode concorrer daqui e contribuir para esta Angola que ele tanto sonha, tanto espera. Não deu agora, água, não sei se encontra alternativa, mas tem que continuar a buscar soluções para aquilo que são as suas aspirações e os sonhos que ele tem de Angola. Muito bem. Portanto, ainda vai a tempo. Enquanto há vida, há esperança, é assim que costuma dizer. Vamos agora ao último tema, que é de resto, acho que o mais recente, assim, não é? A manifestação do dia 10 de dezembro, que decorreu ontem aqui em Luanda. Uma manifestação, então, que acabou no Largo 1º de Maio, precisamente pelo 10 de dezembro, dia do MPLA. Mais uma vez, os jovens reivindicavam mais emprego, menos custos de vida e a realização das autarquias em 2021. Uma manifestação que está consagrada, claro está, na Constituição, mas que ainda assim tem que respeitar os bens públicos. E aqui falo nomeadamente da estátua do pai da nação, António Agostinho Neto, que, tal como todos vimos na televisão e nas redes sociais, não foi propriamente respeitada. A Polícia Nacional fez um cordão de segurança, mas ainda assim, segundo relatos, houve alguns ânimos alterados. Um repórter de imagem da TPA, por exemplo, foi agredido pelos manifestantes. Clarice, o que dizer desta manifestação? O que dizer da manifestação? Tal como disse a Claudete, a manifestação está consagrada na Constituição, portanto, o artigo 47 é um direito do cidadão. E o que nós temos que levar em consideração é que nós agora entramos num ciclo de manifestações, mas que esta manifestação foi anunciada com antecedência e também tem um foco específico. Sabemos que a nossa parcela maior demográfica é composta por jovens. E os jovens têm uma percentagem muito elevada de desempregados. Portanto, a nossa juventude em Angola cresce com muitas dificuldades, estuda com muitas dificuldades, tem muitas dificuldades ao nível da saúde, porque os nossos hospitais, vamos repetir, não têm condições adequadas, não há seguro de saúde para todo o cidadão angolano, devia existir esse seguro de saúde, e então vai-se para os hospitais públicos, que na maior parte deles têm, de facto, muitas dificuldades. Eles estão a reivindicar o básico, porque o nível de vida com a questão económica e aquilo que nós já estamos aqui a ver, portanto, do que se passou com a nossa economia, os nossos dinheiros, infelizmente, uma boa parte foi para bolsos privados e a maior parte da população ficou sem acesso a muitos serviços. E neste contexto, os jovens agora é uma nova geração que acha que deve lutar por aquilo a que eles têm direito, porque a Constituição garante direito à habitação, direito à saúde, direito à educação, também garante o direito à manifestação, se as coisas não estiverem a correr muito bem, mas isso de acordo com determinados critérios. A manifestação do dia 10, do dia 10 é o dia do MPLA, mas também é o dia consagrado aos direitos humanos. Portanto, não vamos ver só parte do MPLA, mas também um dia em que as pessoas tinham o direito de lutar pelos seus direitos. Lutar pelos seus direitos para o pleonasmo. E eu, de facto, vi as imagens, vi as imagens e eu comecei a pensar como é que subiram lá, até lá. Estou um bocadinho abismada como é que os jovens conseguiram chegar lá muito próximo do Manguche. Portanto, Mas o que é que achou disso? Deles lá terem chegado e terem posto cartazes e não lhe fez confusão que se tivesse usado a estátua de António Agostinho Neto para esse propósito? Eles prometeram. Aliás, disseram que nós agora, o nosso herói é o Inocêncio de Matos, não é mais o Agostinho Neto. Portanto, para quem acompanha um bocadinho as redes sociais, são jovens, portanto, o Agostinho Neto diz-lhes pouco. Portanto, não viu o Agostinho Neto, não Mas é conhece normal bem o que lhes Agostinho diga Neto. pouco, Clarice?
Ainda que as crianças de 10 anos, é normal que a figura de Agostinho Neto lhes diga pouco? Depende de como é que o próprio país vê o presidente Agostinho Neto. Depende. E como passamos isso às gerações, não é? Como é que nós passamos isso? Eu, por exemplo, sou das pessoas que acho que os pais da independência são três, porque houve acordos que não foram respeitados, mas houve acordos. Claro, isso é outro debate. Há questões na história de Angola que têm que ser bem rebuscadas para que não se passe só uma parte da história deste país. Quando se assinou com a potência colonial para que se desse a independência, falou-se em 3 legítimos representantes do povo angolano, que eram os 3 movimentos, era o Alden Roberto pela FNLA, era o Agostinho Neto pelo MPLA e era a Jonas Savimbi pela UNITA. Portanto, são 3 pais da independência, todos eles lutaram, independentemente do que é que foi, do que é que não foi, um pouco mais tarde, mas para a independência, qualquer coisa depois não andou muito bem. Mas as famílias depois passam essa mensagem, passam essa história para os seus. Olha, devia ter sido assim, não foi assim. E também há muitos jovens agora que já estudam a história de Angola. As pessoas estão interessadas agora em saber o que é que se passou realmente, porque é que houve guerra em Angola. E então chega-se à conclusão que alguma coisa não andou muito bem. E é necessário que esta história, que é a história do nosso país, não fique mutilada. E não seja, não se olhe para ela com partes diferenciadas. Estar a profanar, acho que não houve profanação. Então subiram lá, não vi nenhum, o que é que os cartazes diziam. Eu vi, achei até interessante, é um jovem com uma bandeira de Angola. Portanto, eu acho que o facto de usar a bandeira de Angola é bom. É bom que as pessoas que reivindiquem pelo país, pelo seu país, e a bandeira que existe, esta bandeira que nós temos, levaram lá para cima a bandeira de Angola. Não vi o que é que... Vi um cartaz que eu não consegui ler o que é que o cartaz tinha visto, um único cartaz. Não sei se o cartaz falava mal do presidente Agostinho Neto. Não. Sim, então acho que não foi assim, não podia ter sido pior. Mas terem-se pendurado lá em cima é perigoso. Portanto, não sei como é que subiram e desceram. Parece que há uma escada secreta do lado. Há uma escadinha secreta. Depois foi o que eu vi por aí nas redes sociais. Pronto, mas conseguiram chegar, não é? É bem possível. Então estamos numa era em que as pessoas agora estão a usar as manifestações para poderem dizer: estamos aqui, precisamos disso, é bom que olhem para nós, porque nós podemos fazer muita coisa. E a manifestação não acabou no 1º de maio. Eu, por acaso, acompanhei os manifestantes, nós fizemos 1h30 até próximo do IRSEM, porque os carros que iam para Viana tinham que andar na marcha da manifestação. Até que apareceu a polícia, apareceram os cães. Por acaso, quero crer que não foi assim tão... Não fizeram uma investida muito grande, mas conseguiram dissuadir, pelo menos, os manifestantes. 1h30 que nós fizemos de carro, do 1º de maio até ao IRSEM, uma coisa que se faz em 10, 15 minutos, até que a polícia apareceu e eles saíram fora do asfalto, fora da estrada, e então foram para as margens. Sim, então eu acho que provavelmente o encontro que o presidente João Lourenço teve com o jovem não foi suficiente, talvez necessite de mais alguns encontros. As manifestações estão ali. Agora também foi dito agora que o Dr. Abel Chivucovuco também marcou uma manifestação, portanto agora estamos na era das manifestações. Não sabemos se as manifestações vão engrossar ou não, mas 2021 é a marca para que os jovens, né, colocaram para as eleições autárquicas. Provavelmente também este poder local que nós aqui falamos em relação à eficiência das administrações locais. Se houvesse autarquias, provavelmente também esta documentação teria, provavelmente, é tudo muito hipotético, mas provavelmente com as autarquias haveria uma melhoria. Aliás, autarquias em todo o lado, quase toda a África tem autarquias e, portanto, não seria mau que nós tivéssemos também assim, este poder local real, em que o cidadão pudesse exercer esse poder local
para seu benefício. Portanto, creio que não foi tão mal assim. Falta de segurança, até olho mais para a questão da segurança para as pessoas que se penduram, e temos que olhar para a imagem que nós passamos dos nossos dirigentes e também como é que nós vamos olhar para a história do nosso país, porque enquanto nós não formos honestos e sérios para com a nossa história, haverá sempre estes focos dos que pensam de uma maneira, os que pensam de outra maneira, mas há esta história de que agora o nosso herói é o Inocêncio de Matos, no Agostinho Neto. Então, olhamos que isto é uma preocupação que deve existir para a nossa sociedade, para que nós saibamos o que é que se passa. Porque é que os jovens pensam desta maneira? Conceição. E os jovens são, sem sombra de dúvida, o futuro da nação. Então, que esta nação seja passada com algum cuidado para que as próximas gerações saibam realmente respeitar o seu passado. Conceição, nas outras manifestações apontou-se sempre os excessos policiais, não é? De resto, há casos a decorrerem até por causa disso, houve uma morte também. Como é que tu avalias desta vez a postura da polícia? Eu gostaria de perceber como os próprios entes, os intervenientes, apreciam a última manifestação. O pronunciamento da Polícia Nacional é conhecida, o pronunciamento e a apreciação do governo da província de Luanda é conhecida. Eu não conheço o pronunciamento dos manifestantes em relação à própria manifestação, por eles protagonizada. Bom, a Polícia Nacional ensaiou um novo modelo de atuação e, pelo pronunciamento do seu dirigente, está contente com esse primeiro ensaio. O governo da província também, mas colocou situações de desagrado. Os manifestantes, era interessante que também houvesse balanços. A ideia do balanço também é importante. Tal como os manifestantes vão para as redes sociais buscar apoio popular da sociedade, também devem ter o dever de pronunciar-se pós-manifestação, por um lado. Por outro, tal como se sentam com as autoridades para combinar efetivamente como poderá decorrer, enfim, também até por uma questão de cortesia, enfim, também se calhar era bom os dois sentarem e ver como é que correu e verem espaço de melhoria. E o mais importante em tudo isto é que houve uma melhoria em relação às situações anteriores. Pelo menos não houve incidente nenhum grave em relação a uma questão de física, portanto não houve morte, ninguém grave, por ser só uma melhora em relação ao que nós conhecemos. Situações menos agradáveis ocorreram de escalar, isso é um bocado de euforia, e lá está a situação da gestão de multidões, é sempre delicado, há sempre um ou outro que acaba por ficar um bocado eufórico. E daí que acho interessante, importante, que as manifestações tenham sempre uma liderança, não um rosto, para que também assumam esse papel. Espero que, dentre eles mesmos, também façam uma espécie de balanço. É importante para que eles possam também melhorar a própria forma de manifestar, de passar a mensagem. Portanto, se esse exercício for feito, eu penso que nós podemos conviver em harmonia, uma coexistência pacífica dentro das nossas contrariedades, penso que é possível. Portanto, esse para mim é um aspecto positivo. Houve situações menos boas, mas correu sem que ninguém morresse, que ninguém fosse parar no hospital. Portanto, acho que foi bom. Josefa, na sua opinião, desta vez pareceu haver alguma influência de algum partido político, de alguns posicionamentos, tal como aconteceu anteriormente? Pergunto-lhe isso porque, ou muito me engano, foi a Josefa ou a Clarice que, na primeira manifestação, quando falávamos, dizia que estas influências só atrapalhavam os jovens, que deixassem os jovens lutar por si, que faziam melhor, não atrapalhassem as manifestações dos jovens. Foi a Josefa, não foi? Sim, felizmente. Por isso, de facto, a manifestação aconteceu, a polícia fez o seu papel, mas eu concordo com a Conceição. É verdade que um dos manifestantes apareceu, porque a televisão passou um manifestante a falar, ele diz que sim, que gostou do trabalho da polícia, gostou, que não houve exageros, não houve coisa. Mas é verdade que era muito importante que se fizessem balanços. Quer os organizadores, quer eles e a polícia, porque no fundo a polícia segura a situação. E para evitar algumas coisas. Por mais que a gente tenha direitos, devemos respeitar também os nossos direitos. Okay? E respeitar os nossos direitos passa por quê? Eu quero manifestar,
A lei das manifestações diz que durante a semana a manifestação tem que ser a partir das 19 horas e no sítio de tal, certo? Ao sábado, a partir das 13, no sítio de tal. Bom, era dia de semana e a manifestação saiu antes da hora, certo? A polícia condescendeu e lá foi a manifestação. Então, aqui é preciso, nós temos que começar a capitalizar estas pequenas vitórias. Como capitalizar estas pequenas vitórias? Não exagerando. Se as pessoas que têm o poder de repressão, ok, estão condescendentes, nós também temos que tentar demonstrar que somos pessoas que sabemos que queremos, para onde vamos e que respeitamos a lei e as instituições. É muito importante que a polícia respeite os manifestantes e que os manifestantes respeitem a polícia. Não faz sentido que nós queremos manifestar e, no fundo, estamos a tirar pedras à polícia. Eles estão a proteger e nós estamos a querer lutar com a polícia. Isso não funciona, assim não funciona. Os jovens subiram. Diz a Clarice, é perigoso, porque se alguém caísse daí seria uma desgraça. Subiram, é verdade. Agostinho Neto é aquele símbolo que nós conhecemos, é quem diga que é uma instituição. Pronto, já é o primeiro presidente de Angola. Houve falta de respeito ao se subir, ao se ir para aí? Alguma coisa aconteceu? Não. Mas por questões de segurança, era bom que não se subisse ali e as pessoas estivessem menos eufóricas para lá chegar. Não sei, não tenho nada contra, não percebi de facto nada de grave, mas todos nós devemos começar a aprender, ou devemos ser educados a respeitar alguns símbolos, por mais que eu não concorde. Por mais que eu não concorde com os símbolos, por mais que eu, enfim, não me diga nada, por mais que não sei o quê, mas vamos respeitar. Porque se alguém nos respeitou, então nós também temos que respeitar. A nossa liberdade vai aonde? Começa do outro, não é? Então, eu concordo, eu fiquei satisfeita, mas também um bocado triste. Porque assim, quando nós falamos que é preciso haver diálogo, é preciso haver liberdade, é preciso deixar que os jovens se manifestem, nós não estamos a dizer que é preciso também deixar que os jovens violem a lei da manifestação. São coisas completamente diferentes. Então, mas faz bem. E dentro do acordado, não é? Ora, nem mais. Para que amanhã não percas esta liberdade. O comunicado do governo de Luanda foi pesado. Foi pesado. E prontos. Mas foi pesado por quê? Porque nós demos brecha. Certo? Nós fomos nos manifestar e portámos-nos mal. E permitimos que o governo de Luanda venha ralhar-nos. Certo? Permitimos que outras pessoas falem mal do nosso comportamento. Porque a gente permitiu. Então, isso é bom que se mantenha este ritmo, é bom que se respeite, que se aproveite esta onda de se poder manifestar sem excessos, sem exageros, sem abusos e sem faltas de respeito. Senão estamos como diz a Constituição, é difícil gerir multidões. E não sei mas também não era tanta multidão assim que não se podia gerir. E não sei se são os mesmos jovens que acabaram por ir vandalizar os comboios. Eu espero que não tenha sido isso. Eu espero que não. Estes jovens que foram, que a Clarice diz que cruzou, que estavam no meio das estradas, e justo naquela zona mesmo onde os comboios foram vandalizados. Não, mas eles foram andando até cantando. Então, é isso que nós temos que ver. E balizar, não é? E se calhar esticar o cordão de segurança sempre que haver manifestação. Dalva, falou aqui a Josefa de um aspecto que tinha a ver com a hora, não é? A hora que era permitido haver a manifestação, que seria às 19 horas. Fazendo aqui vou juntar mais do que isto. Quando foi a primeira manifestação, eu lembro-me de ter recebido no Jornal de Domingo o Secretário de Estado do Interior, que nos deu a informação que no dia anterior tinha havido uma conversa entre o Ministério do Interior e os organizadores da manifestação, onde tinham chegado a um acordo que a manifestação não aconteceria. Aconteceu.
Agora também tivemos informações que a polícia, nesta última manifestação, teve uma conversa com os manifestantes no dia anterior, a acordar precisamente que a manifestação só aconteceria às 19 horas e também não aconteceu. Está aqui a faltar, o diálogo está a falhar? Não, Claudete, eu tenho aqui, estou aqui a ler a lei sobre o direito de reunião e das manifestações. Tanto no número 2 do artigo número 5, sobre as limitações em função do tempo, estabelece, não é um acordo, é a lei que prevê. Os cortejos e desfiles não poderão ter lugar antes das 19 horas, nos dias úteis e antes das 13 horas aos sábados, salvo em situações devidamente fundamentadas e autorizadas. Portanto, não se coloca o acordo prévio. Não, quando eu falei em acordo, falei no sentido de terem acordado respeitar sim, a lei. Não, eu compreendo. É a concertação. Eu penso que o que as autoridades pretendiam é, se calhar, passar uma mensagem à juventude da necessidade da observância da lei. E deixa-me dizer também que, se calhar por não ter acompanhado, neste dia, à mesma hora, eu estava exatamente no 1º de maio. E acompanhei, tive que desviar um bocadinho para o interior da Vila Alice e depois parei para observar aí o 1º de maio a manifestação. E, entretanto, claro, eu compreendo e defendo, claro, é um direito consagrado na Constituição, que a manifestação é um direito da juventude, eles se manifestam por razões óbvias. Sim, do válidas cidadão. e legítimas. Legítimas. Agora, e disseram bem minhas colegas, é mais do que um balanço, é preciso que os jovens ou as pessoas, os sujeitos que se manifestam, devem sempre caminhar no primado da lei. A questão do horário, e deixa-me dizer, Cláudio, nesta hora, quando vinham do cemitério de Santana em direção ao 1º de maio, não havia polícia. Eu tive para duas, porque a polícia veio depois. Eles caminhavam de forma isolada. Não havia polícia. A polícia aparece depois, que é a tentar consertar, não é, aquilo que seria, portanto, a manifestação dos jovens. E o que me pareceu, não é, se calhar validaram a abordagem inicial, a orientação que foi dada, mas um dos lados, se calhar, não observou. Mas no final de tudo isso, o que pude ver é jovens, não é, sem proteção, sem distanciamento, sem proteção, sem máscara, havia muitos sem máscara. E o medo que é tanto da contaminação desta pandemia da Covid, não é, que todos os dias os números vão crescendo. E depois, e disse bem Lamberga, é o fato de terem subido neste monumento. Pode não significar, o neto pode não significar muito para muitas pessoas, não é? E claro, há unidade na diversidade, mas o neto é uma figura de respeito a nível, se pelo mínimo deva servir, respeito na República. Tu podes não concordar, mas respeita aquilo que são as figuras que estão legalmente instituídas. E sobre este aspecto específico, não é? Eu penso que a juventude deve melhorar. Deve melhorar. O país é de todos nós. E queremos uma juventude, não é, que caminha de acordo às normas legais. Eu vi no regresso, tive conhecimento, claro, não pude observar, que partiram algumas viaturas lá, mas no final do dia, não sei quando isso é verdade. A ser verdade, não é? Natural, eles beneficiando da presunção da inocência, a ser verdade, é um ato reprovável. Não é reprovável. Eu penso que cada um tem o seu direito, não é, à luz da Constituição, mas devem sempre caminhar de mãos dadas dentro da legalidade. Até para não perderem a razão e a legitimidade. Que eu Infelizmente, minhas senhoras, não temos mesmo nem mais um segundinho para continuar. Temos mesmo que fechar. Desta vez não vou dizer que vamos voltar a falar sobre o mesmo assunto, porque isso seria dizer que vamos ter uma nova manifestação. Não sei se acontecerá ou não. Se assim acontecer, falaremos sobre o assunto. Até lá, muito obrigada, minhas senhoras. Tenham uma ótima semana e estamos juntas daqui a 7 dias. Até lá. Obrigada. Boa noite. Até lá. Sim. Até lá, continuaremos a olhar para o que temos.